Gente, eu consigo me identificar cada vez mais com esse anime e com o personagem do Nagara. Então vamos falar sobre Sonny Boy, episódio número 4, beleza? E aí galera do canal do Mundo Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Sonny Boy, beleza? Link do episódio aqui embaixo e Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre esse anime, beleza? E bom, sobre esse começo do episódio, metade, o final, sobre como ele foi, gente, eu confesso que foi incrível e eu gostaria muito de conversar com vocês sobre ele. Bom, o episódio vai abrir pra gente com um dos garotos lá comendo o seu lanchinho e tudo mais. Aquele garoto que tem o poderzinho de fazer o ET Fonon lá, né? Pra quem assistiu ET, o Extraterrestre, né? Um filme super antigo do Steven Spielberg. Tem esse bagulhinho da luzinha que sai do ET, assim, pra falar com os humanos e tal, não sei o que. Não é pra falar com os humanos, mas é essa luzinha. E aí ele tá lá comendo e ele começa a escutar uns barulhos e tudo. E esses barulhos são do quê? São de animais. Então, aparentemente, tem uns macacos vivendo naquela ilha, pelo menos naquele mundo. Só que é como se várias pessoas vivessem no mesmo mundo, só que em coisas paralelas, sabe? Tipo, as pessoas não podem ver, a não ser que eles tenham um instrumento super especial. Eles podem ver, mas aparentemente eles não podem tocar. Eles não podem fazer algo com essas pessoas. Como assim, Joe? Ó, essa foi a forma que eu entendi. Imagina que esse é o nosso mundo, né? A Terra plana. E eu estou morando aqui, né? Eu vivo aqui e tal. Só que tem outra pessoa em outro mundo, que é o mesmo mundo, que é essa mesma borda aqui, só que é outra pessoa vivendo. Só que eu não consigo ver ela, ela não consegue me ver, a não ser que a gente tenha algum tipo de instrumento para poder visualizar esse outro mundo. Mas de alguma forma, essas outras pessoas que estão no outro mundo aqui, eles podem meio que ter acesso ao nosso mundo, mas nós, aparentemente, pelo menos por enquanto, não. É como você imaginar que tem um fantasma aqui vivendo onde está o meu corpo, por exemplo, só que ele é diferente de mim e ele vive no mesmo local que eu estou agora nessa parte física, entendeu? Não que tenha a mesma casa e tudo, mas o mundo é o mesmo. Foi mais ou menos isso que eu entendi. E bom, o Nagara tá lá e todo mundo tá se jogando lá na suposta água, e eles falam pro Nagara se jogar também, né, se arriscar ali, e esse paralelo que eles fazem é muito interessante, porque o Nagara ele fala, não é porque todo mundo que não tem medo, que não tem receio de nada, pula e se sente super, uau, meu Deus do céu, foi muito maneiro pular daqui e tal, que eu tenho que pular e que eu tenho que fazer alguma coisa e que isso vá mudar alguma coisa na minha vida. Ou seja, o Nagara, mais uma vez, como sempre, ele fica na zona de conforto, porque lá é muito confortável e ele não tem decepções ali, né? Ele simplesmente não faz nada. E isso faz com que ele não se decepcione mais consigo mesmo, que ele já possui as suas próprias frustrações. É aí que a Nozomi pula, aí depois o outro maluquinho lá dos poderzinho pula também, estão se divertindo ali. Eu acho que ele gosta da Nozomi, aquele maluquinho lá, porque ele tem parece que uma inveja do Nagara. E aí a Mizuho aparece e fala assim, ah, isso joga logo, o cara foi primeiro que você, ó, tá vendo? Ele foi mais rápido, tá vendo? O que ela quis dizer com esse for mais rápido, no meu ponto de vista, foi algo tipo, tá vendo, você não tenta, o cara tá lá conquistando o que é seu, ou pelo menos o que você deveria conquistar. Só que o Nagara ele não tem um objetivo concreto, ele não sabe pra onde que ele vai, o que ele quer fazer, acho que muito por conta de todas as frustrações que ele deve ter tido e toda a criação dele e na sociedade, esse monte de coisa, e por isso que ele não tenta ir adiante. É aí que a Mizuho fica falando pra ele tentar e tentar, e aí aparece o Ace, que é um cara lá atrás, né, que tava por ali, vai lá e empurra o Nagara, só que aí ele vai cair na pedra. E quando ele vai cair na pedra e o maluco vai tentar salvar ele ali, né? O maluco que já tava lá no chão, lá que tem os poderzinhos de meio que telepatia e tal. A Nozomi fala pra ele parar e o Nagara consegue meio que voltar ao nosso mundo. Ali eu acredito que não é o nosso mundo, é um mundo parecido com o nosso mundo, que deveria ser o mundo dos macacos. É aí que ele consegue fazer com que todo mundo troque meio que de mundo. É como se ele falasse assim, ó, agora eu estou aqui no Brasil, agora tô no Japão. Do nada, tá ligado? Como se fosse tipo isso. Só que não é uma simples mudança de local, tipo Brasil e Japão, é tipo uma mudança de mundo mesmo. Tanto que ele vê o macaco azulão ali. E aí o pessoal começa a suspeitar que na verdade o poder dele é uma distorção, é trocar de mundos dentro de uma bola que é um todo. Como assim? Mano, imagina essa garrafa aqui, entendeu? A gente tá vendo água, toda a parte aqui, beleza? Eu quero ir aqui pra baixo, o Nagara vem aqui pra baixo, porque faz parte de um dos mundos dentro da garrafa inteira, entendeu? Então é mais ou menos assim que eu entendi. Se vocês não entenderam, por favor me falem, porque aí eu tento explicar de uma forma melhor. É então que o Cap aparece enquanto eles estão comendo e tudo, né? O pessoal tá querendo insistir lá pro Nagara fazer aquilo de novo, né? Usa o seu poder de novo, Nagara, mas o Nagara fala que não consegue. Ele simplesmente tem as suas limitações,
acredita que não consegue, e por acreditar que não consegue, ele simplesmente fala, eu não consigo. Logo, ele nem tenta. Aí o Cap aparece, o maluquinho lá vai embora, e ele começa a conversar com o pessoal e começa a contar uma história, tipo, da Liga Macaco. É uma liga que todo mundo consegue ver com uma certa lanterna que o Ace tem. De onde surgiu essa lanterna? Não sei. Mas foi o Ace que parece que deixou um livro ali de beisebol e ensinou os macacos. Então, os dois mundos parecem ter uma leve conexão. O mundo dos macacos lá e o mundo deles. Parece que eles não podem interferir fisicamente como pessoas, mas podem interferir com objetos, como o livro que ele deixou para os macacos aprender lá. Beleza, passado disso, o Cap começa a explicar sobre a história do Azulão, né? O super macaco da Liga Macaco que bateu todos os recordes, aconteceu um monte de coisa. Ele sofria preconceito porque ele era um macaco azulão. E aí, depois que ele se mostrou totalmente talentoso, ele ganhou tanto sucesso que ele ficou meio que maior que o próprio beisebol. Nisso ele ficou com a história maior, começou a bater recordes do macaco maromba, com macaco não sei lá mais o que, e ele começa a bater todos os recordes. A história do macaco simplesmente é para exemplificar o que eles viram através daquela lanterninha, que apontando para si mesmo você consegue ver o mundo dos macacos. E nisso eles viram lá a Liga Macaco e tudo, só que numa única jogada final lá, porque o cara ia fazer o jogo perfeito, esse azulão e tal. Parece que o mundo ele dá uma escorregada, como se tivesse meio que um terremoto, assim. Ele dá uma desviada e aí ele não acaba acertando o último arremesso, o primeiro arremesso, se eu não tô enganado. E nisso o juiz não dá o strike, ele dá acho que bola fora. Eu não entendo muito das regras de beisebol. Mas sei que o macaco ficou puto com o juiz, foi lá discutir com o juiz e tal, pegou o juiz e tal. E o juiz falou, não, foi pra fora. Existem regras, a gente joga beisebol, nós temos regras, você não acertou, e é isso e pronto. Só que o público começou a apoiar o macaco. O macaco era muito mais importante que o beisebol. O macaco era muito mais importante que as regras. O macaco passou a ser muito mais importante do que tudo naquilo. Ele era o grande astro, e todos estavam esperando por esse jogo perfeito. Nisso, o macaco se revolta, faz a jogada aparentemente acho que mais 3 vezes lá, e depois vai embora, larga tudo lá, logo joga sua luva e desiste de tudo dali. É então que o público, puto com essa situação, chega lá e mata o macaco que era o juiz. Ele que estava tentando fazer o que era correto, o que estava dentro das regras. E bom, logo nós vemos que todo mundo quer ver os macacos também, a Nozomi, a Mizuho, todo mundo, menos o Nagara. Só que aí eles vão lá em cima do Ace e falam assim, ó Ace, como que dá pra ver o mundo dos macacos, não sei o que, tal. Ele mostra lá a lanterna, mas ele diz que só vai dar essa lanterna pro pessoal se o pessoal fizer o que ele quer ali em troca, né? E eles têm que ganhar uma partida do cara, né? Se eles ganharem, eles ganham a lanterna. Se eles perderem, o Nagara, com o poder dele, tem que levar o pessoal para o mundo deles de volta. Só que o Nagara não sabe se consegue fazer isso. Ele não faz a menor ideia de como funciona o seu poder e qual é o seu poder. Mas aparentemente ele é o salvador, ele é o escolhido. E mais uma vez é colocado isso daí, depois do episódio passado, tendo falado com a Roshi, o carinha da... ou o Roshi, não sei, o carinha da estrelinha lá. Nisso o Cap depois vai contar a história, eles vão treinar lá junto com o Nagara, mas o Nagara não mostra disposição nenhuma pra acertar. Ele já sabe que vai perder porque o Ace era um cara muito bom no jogo de beisebol. E a Nozomi questiona o Nagara, tipo, você não tá bravo com essa injustiça que aconteceu com o árbitro? O árbitro, o juiz lá, o macaco, ele fez alguma coisa e perdeu a vida por culpa disso. Por culpa do povo não conseguir aceitar as regras do próprio beisebol. Bom, e aí tem a disputa lá do Ace contra o Nagara. A Mizuho perde, a Nozomi perde e o Nagara também perde. Mas no último momento ali, ele entendeu que na verdade quem morreu não foi o macaco. Na verdade parece que o macaco morreu mesmo. Mas o que ele quis dizer com o macaco não ter morrido e na verdade o beisebol ter morrido foi simplesmente pelo fato do azulão, no meu ponto de vista, ter se tornado muito mais importante do que o próprio beisebol. E por isso é como se o beisebol tivesse morrido, ele tenta uma última atacada, não consegue, não acerta lá do Ace, ele perde. E é interessante como um cara super talentoso, super especial, vamos falar assim, ele é colocado acima do que é o jogo. Porque o jogo aparentemente era para ser algo divertido, ele se torna algo mais como pessoas talentosas e pessoas comuns. Pessoas sem talento, pessoas com talento. Essa é a própria discussão que o Cap fala, falando que ele não tem muito talento. E aí ele começa a comentar com o Nagara, fala assim, pô, eu não tinha talento nenhum e tal. Beisebol é algo pra ser divertido, mas chegou em algum momento e passou a ser talento versus pessoas que não têm talento. E aí fica muito melhor acompanhar uma pessoa que tem talento que uma pessoa que não tem.
Só que o beisebol ele me incita. Então quando ele viu a Liga Macaco, ele ficou super empolgado e falou: eu tenho que jogar beisebol. O Nagara entende os sentimentos ali do Cap e depois o Nagara vai tentar voltar pro mundo dele, só que ele começa a trocar um monte de mundo, não consegue chegar a lugar nenhum. E aí o Radiani chega na conclusão que o Nagara ele consegue ir para outros mundos, mas sem ser o mundo que ele quer na realidade. Tipo, ele meio que não tem escolha. Ele tem como escolha assim, tipo, eu vou trocar de mundo aqui, mas ele mesmo não sabe pra onde ele quer ir. E ele fala no final do episódio que ele não quer voltar pro mundo onde ele tava. Ele dá isso a entender. Ou seja, tá confortável ali onde ele tá. Tá tranquilo. Ele não tem as outras preocupações. É então que aparece do nada uma professora chamada Aki, que parece ser a professora deles, uma professora peitudona, gatinha. Aparece lá e fala assim: acabou os brinquedinhos aqui, seus merda. Acabou os treinamentos, agora vocês vão ralar. E aí termina o episódio. Claro que eu esqueci de várias partes do episódio, não dá pra ficar comentando tudo aqui. Mas eu quero chegar na parte principal, que pra mim foi essa discussão sobre pessoas com talento, pessoas sem talento, pessoas que desistem por às vezes não ter talento. E é interessante como muitos podem pegar raiva do Nagara a partir de agora, porque quando ele parece que meio que tem uma evolução, ele cai. Quando parece que ele vai tentar fazer algo, ele acaba fracassando. Então se você for percebendo, todas as vezes que ele vai tentando fazer algo, ele faz, mas no final tem um leve fracasso, tem uma leve perda. Ele não consegue atingir nem a expectativa às vezes dele e nem das pessoas. Isso torna ele ainda mais frustrado com as situações e faz com que ele desista e fale: eu não consigo. Talvez isso se reflita na vida dele, no nosso mundo, vamos falar assim, no mundo real de onde eles vieram. É um dos grandes motivos dele preferir ficar na zona de conforto, ainda mais porque tem pessoas que ficam empurrando ali pra ele, né? A própria Mizuho tenta ali toda hora, a Nozomi também tenta, só que ela é um pouquinho mais empática, ela deixa mais no tempo dele, o Radiani também. Só que a Roshi, o Ace, o outro pessoal ali, mano, eles não estão nem aí pro Nagara, eles só querem falar assim, ó: faz aí o que a gente tá mandando e é isso aí. Só que se você parar pra pensar nas regras que foram estabelecidas naquele mundo, que todas as coisas tem que ter uma troca equivalente, tem que ter alguma coisa que equivale a outra pra eles fazerem X ou Y coisa, assim como foi a Mizuho dando presentes pra todo mundo sem algo em troca. Todo mundo tá querendo do Nagara algo que não deram em troca pra ele, não deram algo pra ele para que ele voltasse pra aquele mundo. Então talvez por ser uma das regras desse mundo ele não consiga voltar. Não só pelas questões dos seus poderes, dos seus traumas pessoais, mas também sobre isso. Sobre o povo querer obrigar o cara, porque ele tem o poder X, a fazer uma coisa que todo mundo ali quer, mas que o próprio Nagara não quer. Então ninguém dá nada. Então eles querem algo de graça. Ó, me dá aqui o negócio porque se você tem esse poder, serve pra isso. Você veio pra isso. Já que você é o escolhido, tem que fazer isso daqui. E até pela própria conversa do Radiani, a gente vê que algumas pessoas ali foram colocadas com, vamos falar assim, poderes mais inúteis, pessoas com poderes mais úteis, no ponto que uma depende da outra e uma tem que cuidar da outra. Logo, as que têm os talentos, vamos falar assim, comuns e tal, elas têm que, na verdade, ser cuidadas pelas pessoas que têm os poderes mais legais, assim. Então elas têm que receber um tratamento especial, tem que ter uma coisa de igualdade, do forte ajudar o mais fraco, mas não é isso que acontece ali. Na verdade, todo mundo tenta tirar proveito de todas as situações possíveis. Enquanto isso, o Nagara ele tenta se encontrar ali como ele tenta se encontrar na própria vida. E, gente, é muito interessante esse assunto, porque assim como o Nagara, eu me sinto várias vezes assim, principalmente na área da música, que eu posso dar um exemplo mais claro. Na música existem pessoas talentosas, pessoas que dão certo, têm os contatos certos também, mas não é só isso. Tem também o talento de encontrar o estilo certo, o ritmo certo, a melodia certa, a harmonia certa, esse monte de coisa. E às vezes se você não tem esse mesmo talento das pessoas, ou tem essas mesmas oportunidades, você acaba se sentindo cada vez mais comum. E você passa a não tentar fazer as coisas. Então, tipo, não tem sentido. Pra que eu vou tentar se não vai fazer diferença nenhuma? Mesmo que faça diferença pra uma pessoa, não é a mesma coisa daquela pessoa super talentosa. Então não é como se você quisesse fama, esse monte de coisa, mas é como se você visse aquela pessoa num alto de um prédio, ela conseguiu subir lá no alto de um prédio enquanto você tá lá embaixo e você não consegue subir algumas escadas que você já cansa e já, putz, tem que voltar desde o começo. E aí você acaba desistindo, acha que não consegue. Então cada vez mais dá pra se identificar com o Nagara e você, graças a isso, ter vários pensamentos como: onde que eu quero realmente estar? O que eu realmente quero fazer? Tanto que a conversa do árbitro foi o seguinte: o árbitro, o juiz lá que morreu, ele também queria ser um jogador, só que ele não tinha o mesmo talento, se tornou árbitro, mas foi um bom árbitro.
quis seguir as regras, mas por causa de uma pessoa, por exemplo, talentosa, que ficou maior do que o próprio beisebol, que as próprias regras, ele acabou morrendo. E a mesma coisa com o Nagara, ele não é o cara mais talentoso, ele não sabe manipular o seu poder, ele não tem aquela destreza com tudo. E mesmo assim todo mundo vai jogando cada vez mais pressão em cima dele, como se porque ele tem aquilo, ele deve conseguir fazer o que eles querem. Se ele tem aquele poder, ele tem que usar aquele poder. Só que ele mesmo não sabe onde ele quer estar. E a gente percebe que ele quer ficar naquele mundo porque tá muito confortável pra ele, ele tá muito de boa. Enquanto isso, a Nozomi tenta quebrar isso, mas ela tenta quebrar de uma forma boa. Ela tenta encontrar os pontos positivos do Nagara, tenta fazer ele entender eles, e a partir disso, ocorrer a mudança do personagem, ocorrer o crescimento dele. Já os outros personagens querem apenas usar ele, e outros personagens tentam ajudar, só que de uma forma um pouquinho mais ríspida, assim como a Mizuho, que fica lá insistindo e falando: vai, você tem que conseguir, caramba, você não pode ficar parado, caramba. E na Mizuho você não vê o interesse dela querer usar ele, então por isso que passa um ar de autenticidade, assim como a própria Nozomi. E por isso que não enche tanto o saco a Mizuho ficar insistindo com ele, brigando com ele pra ele tentar e ele fazer alguma coisa, e ele agir, e ele se mover e fazer e tal. E isso é uma discussão muito profunda, porque ele vai em várias esferas assim da própria sociedade, como a sociedade nos trata, como que a gente se move ao decorrer da nossa vida, como que a gente faz as escolhas, como que algumas coisas ficam estabelecidas, como você com 30 anos deveria ter a sua própria casa própria, o seu carro, não sei o que, e às vezes quando você não tem, você fala: putz, mano, eu tô na merda, eu sou um bosta. E aí você vê uma pessoa, por exemplo, mais nova, às vezes conquistando algo, ou uma pessoa que é super talentosa conquistando algo, você fala: putz, eu sou um bosta mesmo, porque se ela conseguiu, por que eu não consigo? E aí você tenta, e você também não consegue, você acaba fracassando. É aí que você desiste e fala: eu simplesmente não consigo. Ah, tente mais uma vez, não sei o que, superação e tal. A vida não é assim não, gente. A vida não é assim não. Muitas vezes você vai desistir de vez, você vai falar assim: não consigo e pronto. Às vezes talvez você até conseguiria depois de tentar umas 1000 vezes, mas você desiste sei lá, na 10ª vez, porque, putz, mano, se você já tentou 10 vezes e não conseguiu, às vezes você já pensa: pô, não consigo mais. Então é uma grande questão sobre superação, e como superação é um negócio bem trabalhado em animes, né? Mas como é um negócio difícil, e em Sonny Boy parece que ele se encaixa mais com a realidade, e é isso que eu gosto tanto no anime. Gente, eu acho que eu já falei demais, o vídeo deve ter dado uns 30 minutos aí, não sei. Vou ter que cortar tudo. Mas eu agradeço se você me escutou até aqui. Gostaria que vocês comentassem aí embaixo, beleza? Mesmo que vocês não estejam entendendo a parte dos mundos, esse monte de coisa. Olhem essas questões mais profundas. Pessoas talentosas versus pessoas comuns. Pessoas que são mais fortes, em vez de ajudar as pessoas mais comuns que não têm todo aquele poder, aquele monte de coisa. E também sobre as questões de desistir, né? Desistir mesmo sem você tentar, sem você arriscar, o medo de sair da zona de conforto, porque na zona de conforto, mesmo que você esteja decepcionado já consigo mesmo, você meio que já se acostumou, você tá de boa. E às vezes sair da zona de conforto dói muito, porque o risco é muito maior, ele dói mais. Porque aí, se você vê que você não consegue, assim como o Nagara fez, você se sente mais frustrado. E aí, é como se você tivesse o dobro de pressão, fosse 2 vezes pior, porque você saiu dali da zona, se ferrou, e agora você se vê lá no chão e falando: eu não devia ter nem feito nada. Então achei muito interessante essa discussão do anime, beleza? Gostaria muito de saber o que vocês acharam. Mano, o Joe aqui tá vazando. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, compartilhou, comentou. O Joe tá indo nessa. E muito obrigado pra quem me aguentou escutando até o momento. Fui!